Galera, então vamos para o gráfico de velocidade do MRV. Para isso eu tenho que lembrar como que é a função de velocidade desse movimento. A função horária da velocidade tem essa cara aqui, que eu até brinco, chamo de vermes voadores atacam a Terra. Ela é uma função de primeiro grau, então o gráfico de velocidade tem que ser reta, ok? Então, se a função de velocidade desse movimento é uma função de primeiro grau, então os gráficos de velocidade precisam ser retas, representados por retas. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, a minha velocidade inicial, começa da origem, então a velocidade inicial é 0. E à medida que eu tenho o tempo 1, eu vou ter uma velocidade V1. No tempo 2 eu vou ter uma velocidade V2, ó. Tempo 2 vou ter uma velocidade V2. Então a velocidade inicial era 0, depois eu tenho o valor V1, depois eu tenho o valor V2 maior ainda. Então a velocidade está aumentando o seu módulo, significa que ela está aumentando o seu valor. Se ela está aumentando o seu valor, eu vou dizer que o movimento é acelerado. Ok? Outra coisa importante, o eixo de velocidade tá positivo, né? Não sei se vocês estão percebendo, eu só tenho valores positivos aqui de velocidade. Se eu só tenho valores positivos, o sinal da velocidade é positiva. E toda vez que eu tiver o sinal da velocidade positiva, eu digo que o movimento é progressivo. Então, velocidade positiva, porque só tem valores acima do eixo do tempo. Então, só valores positivos, velocidade positiva. Aqui eu não preciso ver a inclinação, porque o gráfico já é de velocidade. Então, já me informa as velocidades. Bom, beleza. Se a velocidade é positiva e eu sei que o movimento é acelerado porque está aumentando o seu valor, eu consigo concluir o sinal da aceleração. A aceleração tem que estar a favor da velocidade, então a aceleração também vai ser positiva. Tudo bem? Aí a dica que eu te dei no começo do vídeo sobre gráficos de posição foi o seguinte: toda vez que eu estudo gráficos, além das informações presentes no gráfico de cara, que nesse caso são as velocidades e os tempos, eu tenho que analisar a área do gráfico e a inclinação. Então vamos ver se a área e a inclinação me dão alguma coisa interessante. Então vamos aqui, vou diminuir esse gráfico aqui. Então primeiro vamos analisar a área. A área me informa alguma coisa, prof? Qual é a dica que eu te dei? Multiplique as unidades de medida para saber se a área te informa alguma coisa. Pegando o sistema internacional, a velocidade aqui vai estar em metro por segundo e o tempo em segundo. Então, eu vou pegar as unidades de medida e vou multiplicar. Vai ficar assim, metro por segundo, que é a unidade de velocidade, vezes a unidade do tempo, que é o quê? Segundos. Como é uma multiplicação, esse segundo de cima corta com de baixo, sobrou só o quê? Metro. Se sobrou metro, metro é uma unidade conhecida, não é? Neste caso aqui, a área do gráfico de velocidade vai te dar o deslocamento. Vou escrever mais para cá. Então, se sobrou metro, a área me dá o deslocamento. Fechado? Então, olha só, informação importantíssima. Então, a área do gráfico de velocidade me dá o deslocamento. Então, se eu fizer aqui até o tempo 2, por exemplo, a área do gráfico até encostar no eixo do tempo. Eu posso fazer e essa área vai ser igual ao deslocamento. Então, o gráfico de posição, a área não me dava nada, mas o gráfico de velocidade, a área já me dá. Agora eu quero saber se a inclinação do gráfico de velocidade, inclinação, me informa alguma coisa.
Para eu saber a inclinação, eu divido as unidades de medida. Então, eu vou dividir metro por segundo por segundo. Então, eu vou dividir metro por segundo, que é a unidade de velocidade, eu vou dividir essa unidade pelo do tempo. É uma divisão de frações, então eu vou ter que conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Conservo o primeiro, que é a unidade de velocidade. Conservei. Agora eu vou multiplicar pela unidade do tempo. Como é só segundo, o inverso, 1 sobre o segundo. Metro vezes 1 é metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Ou seja, a inclinação está me dando uma unidade que é metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de quem? De aceleração. Então, a inclinação nos informa quem? A aceleração. Então, se eu quiser saber a aceleração, eu olho a inclinação desse gráfico. Vou olhar a inclinação aqui, ó, é só fazer a reta tangente. Então, no ponto 0, no ponto 1, no ponto 2. Perceba que a inclinação é uma só, que é constante. Então, a aceleração é constante. Tá ascendente, tá para cima, não é? Inclinação para cima, sinal positivo. Só que quem representa a inclinação agora é a aceleração. Aceleração com sinal positivo. Fechado? Vamos para o próximo gráfico. Bom, galera, então olha esse gráfico aqui, ó. O gráfico não começa da origem. No tempo zero, ele já tá lá em cima, ó. Então, eu já começo com a velocidade inicial. Só que, quando o tempo vai pra frente, no tempo 1, a minha velocidade o quê? Diminuiu. A velocidade 1 é menor que a velocidade inicial. No tempo 2, ela tá menor ainda. Então, a velocidade, ela tá diminuindo com o tempo. Se a velocidade está diminuindo com o tempo, está ficando cada vez mais devagar o movimento. Então, eu vou dizer que o movimento é retardado. Agora, outra coisa importante aqui, ó, é que os valores de velocidade estão acima do eixo do tempo. Então, aqui eu só tenho valores positivos. Se a velocidade é positiva, é sinal que o movimento é progressivo. Então, toda vez que o sinal da velocidade for positivo, movimento progressivo. Então, movimento progressivo. E para ser progressivo, sinal positivo. Agora, vamos pensar na aceleração. A inclinação do gráfico de velocidade me informa a aceleração. Então, se eu pensar na inclinação no tempo, no velocidade inicial, depois em V1 e em V2, a inclinação é a mesma, ó, tá vendo? Então, a aceleração é constante, só que está para baixo. É uma inclinação decrescente. Se é uma inclinação decrescente, o sinal da aceleração tem que ser negativo. Agora, você poderia pensar de outra forma. Se você já sabe que a velocidade é positiva e ela está diminuindo o seu valor, a aceleração tem que ser oposta a essa velocidade. Então, a aceleração seria negativa. Tranquilo? Quer achar o deslocamento? Faz a área do gráfico. Então, esse é o gráfico de vermelho. Então, dele até encostar no eixo do tempo. Então, seria essa área toda aqui, ó. Neste caso, seria um triângulo. Faz a área do triângulo que você encontra o deslocamento. Tranquilo? Agora, então, nós vamos para os dois últimos casos de gráfico de velocidade. Bom, olha só. Já coloquei o caso 3 e 4 aqui para vocês visualizarem a diferença. Eles estão abaixo do eixo do tempo, percebe? Então, tanto o gráfico 3 quanto o gráfico 4, eles estão abaixo do eixo do tempo, o que significa que as velocidades são negativas. Então, se as velocidades são negativas, você já pode classificar esse movimento aqui, ó. Tanto esse quanto esse. Toda vez que a velocidade tiver sinal negativo, é sinal que o movimento está tendo sentido oposto ao referencial adotado, o que a gente chama de movimento retrógrado. Então, esse aqui tem o movimento retrógrado e esse também. Porque sinal da velocidade negativo,
sinal da velocidade negativa. Ok? Agora vamos ver o que está acontecendo com o valor dessa velocidade, se está aumentando ou está diminuindo. Olha só, para você entender melhor, eu vou colocar aqui, o gráfico começa no tempo zero, ele começa aqui embaixo, então aqui seria o valor da minha velocidade inicial, que vai ter um valor negativo só para se tratar do movimento oposto ao referencial adotado, gente. No velocímetro de um carro não tem velocidade menor do que zero. A menor velocidade que existe, o valor dela, o módulo dela é zero. O sinal negativo na velocidade aqui em física significa só o sentido do movimento. E aí você tem que prestar atenção nisso. Toda vez que você quiser saber se a velocidade está aumentando ou diminuindo, você olha se ela está aproximando do valor zero ou afastando do valor zero, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que essa minha velocidade inicial tem um valor de menos 10 metros por segundo. E esse tempo seja em segundo. Aí passaram aí tempo igual a 4 segundos. Então, no tempo 4, a velocidade passou a ser menos 5. Aí no tempo 8, ela vale 0. O que está acontecendo? À medida que o tempo está passando, essa velocidade está se aproximando do valor 0. Então significa que a velocidade está diminuindo, porque a menor velocidade que existe é 0, porque eu estou parada, porque eu não tenho velocidade. Quando você esquece do sentido do sinal na velocidade aqui em física e trabalha só a matemática, você vai dizer que o menos 5 é maior do que o menos 10, ok? Ele é menos negativo, então ele é maior. Só que cuidado, quando você olha se a velocidade está aumentando ou está diminuindo, você sempre tem que se preocupar com o módulo da velocidade. Então, no meu velocímetro daria 10 metros por segundo, indo para 5, depois indo para 0. Ou seja, o valor da velocidade está diminuindo. O sinal negativo representa o sentido do movimento, que eu já falei, retrógrado, tá? Então, cuidado com isso. Então, a velocidade está aproximando de 0, tá indo para o 0. Sobre a inclinação do gráfico. Então, aqui seria no tempo 0, aqui no tempo 4 segundos. Tá percebendo que a inclinação se mantém a mesma? Então, a inclinação é a mesma, lembrando que gráfico de velocidade, a inclinação nos informa a aceleração. Então, a aceleração é constante e está ascendente, está para cima, não tá? Inclinação para cima significa que o sinal da aceleração é o quê? Positivo. Então, gente, a gente já concluiu que a velocidade está diminuindo o seu valor. Então, se está diminuindo, a gente fala que o movimento é retardado. E o sinal da aceleração vai ser positivo, porque a inclinação é para cima. Tranquilo? Quero calcular o deslocamento? Lembro que a área do gráfico me dá o deslocamento. Então, ó, lembrando que é do gráfico até o eixo do tempo, né? Então, o gráfico está embaixo, então até o eixo do tempo eu vou ter que preencher toda essa área de cima. E aí seria um triângulo, assim você calcularia o seu deslocamento aqui, tranquilamente, tá? Bom, agora, e este outro gráfico aqui? Vamos ver o que está acontecendo com esse gráfico. Eu tenho uma velocidade inicial que começou da origem, então a minha velocidade inicial é 0. Eu estou indo para o sentido negativo, né, da velocidade, já falei que o movimento é retrógrado, só que vocês costumam me falar que esse movimento aqui é um movimento retardado, que está diminuindo a velocidade. Então, se eu pensar aqui no tempo 1, vou pensar aqui no tempo de 4 segundos também, vou copiar. O valor da velocidade aqui começou sendo 0, nesse momento ela já tem um valor negativo. Menos 5. Tô criativa, hein? Quando der 8 segundos, ela agora vale menos 10. Então, à medida que o tempo está passando, eu estou ficando com a velocidade mais negativa. O que você tem que entender é que o negativo é o sentido do movimento.
A velocidade começou sendo igual a zero, porque começou da origem aqui do eixo, porém ela está afastando do zero, só que ela está afastando para o lado negativo, que só indica que o movimento é retrógrado. Se eu olhar só o módulo dela, ela valia 0, foi para 5 metros por segundo e agora está valendo 10. Então essa velocidade está aumentando o seu valor. Então se ela está aumentando o valor, significa que é um movimento o quê? Acelerado. Então é um movimento acelerado. Acelerado. Como que vai ser o sinal da aceleração? Então basta olhar a inclinação, ó. Inclinação para baixo, constante, né? Se é para baixo a inclinação, o sinal da aceleração é negativo. Você já poderia ter respondido isso. Para que a velocidade aumente o seu valor, a aceleração tem que apontar para o mesmo lado da velocidade. Se você já percebeu que a velocidade é negativa, a aceleração também tem que ser negativa para gerar um movimento acelerado. Se você quiser calcular o deslocamento, lembra sempre que é do gráfico até o eixo do tempo. Então, não é essa área aqui, ó, porque eu não estou indo para o eixo do tempo. É do gráfico até o eixo do tempo. Então, seria essa área aqui, ó. Sempre do gráfico até encostar no eixo do tempo, calcula essa área e você teria o deslocamento. Tudo bem? Vamos para a última parte da aula, que são os gráficos de aceleração. Olha, pessoal, o gráfico de aceleração ele é bem tranquilo, tá? Porque o movimento chama uniformemente variado. Esse uniformemente me diz que o movimento varia a velocidade, mas não de qualquer jeito. Ele varia a velocidade de uma maneira uniforme. Então, se a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, então a velocidade só pode ir aumentando de 2 em 2 metros por segundo a cada segundo. A aceleração ela tem que ser fixa, ela não pode aumentar nem diminuir. Para ser uniformemente variado, então a aceleração tem que ser o quê? Constante. Inclusive no gráfico de velocidade, eu sempre falei, tá vendo? A inclinação é única, então a inclinação é constante, e a inclinação no gráfico de velocidade falava da aceleração. Então, em todos os casos, a aceleração foi constante. Como que a gente representa isso no gráfico? Ela não pode nem aumentar, nem diminuir. Ela tem que ser constante. Então, se no tempo zero eu tinha um valor de aceleração, por exemplo, metro por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração, e tempo por segundo. Se no tempo zero eu comecei com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, quando der 1 segundo, ela vai ter que continuar sendo 2. Quando der 2 segundos, ela vai ter que continuar sendo quanto? 2. Ela não pode nem aumentar nem diminuir. Então vai ser uma reta sem inclinação. Aqui, nesse caso, a aceleração está acima do eixo do tempo, então é uma aceleração positiva. Professor, eu posso dizer se o movimento é retrógrado ou se é progressivo? Não. O gráfico de aceleração não consegue te dar essa informação, tudo bem? O gráfico de aceleração só vai dizer se ela é positiva ou negativa. Para você saber se o movimento é retrógrado ou progressivo, você teria que saber o sentido do movimento, por exemplo, sabendo o sinal da velocidade. O que o gráfico de aceleração me dá além dos seus valores? Vamos descobrir? Te dei aquela dica. Multiplica as unidades para saber se a área do gráfico te dá alguma coisa e divide as unidades para saber se a inclinação te dá. Inclinação já não tem, né? Mas por fim, vamos ver. Se eu quiser saber o que a área me dá, eu multiplico as unidades. Então, vamos multiplicar a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, eu vou multiplicar pela unidade do tempo, que é segundo. Como eu tenho segundo em cima e segundo embaixo, vai simplificar aqui, ó. Sobra metro por segundo. Metro por segundo, você sabe o que é. É a unidade de quê? De velocidade. Então, a área do gráfico de aceleração
vai te mostrar quanto que variou a velocidade naquele tempo. Então, lembrando que a área é sempre do gráfico até encostar no eixo do tempo. Então, por exemplo, se eu quiser até o tempo de 2 segundos, eu fecho e calculo a área do gráfico até o eixo do tempo. Seria esse retângulo. Então, nesse caso, quanto que variou a velocidade? Faço base vezes altura. Base vezes altura, então 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 metros por segundo. Então, a velocidade sofreu uma variação de 4 metros por segundo no seu valor, tá? Agora, e a inclinação? A inclinação eu vou dividir as unidades de medida. Então, eu pego metro por segundo ao quadrado dividido por metro por segundo. Metro por segundo ao quadrado, eu vou dividir por segundo. Conservo o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, fica o primeiro, que era metro por segundo ao quadrado, eu vou multiplicar pelo inverso do outro. Então, fica 1 sobre segundo. Gente, fica metro por segundo ao cubo. Isso não existe. Então, a inclinação do gráfico de aceleração não te dá nada. Então, o gráfico de aceleração, só os dados das acelerações ou a área do gráfico para você saber a variação da velocidade. E esse outro gráfico aqui, ó, percebam que a aceleração também é constante, mas está abaixo aqui, ó, fechar, computador e computador. Está abaixo do eixo do tempo. Então, é uma aceleração com sinal negativo. Então, seria menos A. Quer calcular a variação da velocidade? Faz a área do gráfico, não tem problema. Então, fecharia no tempo que você quisesse e calcularia do gráfico até o eixo do tempo. Então, seria essa área aqui para você descobrir qual foi a variação da velocidade. Lembrando que, se a aceleração é positiva, ela vai gerar uma variação positiva. Se a aceleração é negativa, ela vai gerar uma variação negativa. Agora, para você saber se isso interfere em aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, não se esqueça que você também precisa saber o sentido do movimento, para saber se a velocidade é negativa ou positiva. Tudo bem? Esses então foram os gráficos do MRUV. Se você assistiu às aulas das equações de MRUV e essa aula de gráficos, então você está pronto para assistir às aulas de aplicações nos exercícios. Um grande abraço e bons estudos!